Sistema nervoso. Vamos falar agora das doenças degenerativas do sistema nervoso. Existem vários fatores que podem causar morte celular e degeneração das células nervosas. Esses fatores podem ser mutações genéticas, infecções virais, drogas, intoxicação por metais, poluição, etc. Vamos começar por falar da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ou esclerose em placas, é uma doença caracterizada por uma reação inflamatória, na qual são danificadas as bainhas de mielina que envolvem os axónios, levando à sua desmielinização e ao aparecimento de um vasto quadro de sintomas. Devido a esta desmielinização, a esclerose múltipla afeta a capacidade das células nervosas do cérebro e da medula espinal de comunicarem entre si de forma eficaz. O próprio sistema imunitário do corpo ataca e destrói a mielina. Uma vez destruída, a condução do estímulo nervoso fica interrompida. Embora sejam plenamente conhecidos os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença, a sua causa é ainda desconhecida. As teorias plausíveis inclinam-se para uma causa genética, infecciosa ou muito provavelmente imunológica. Também foram identificados alguns fatores de risco ambientais. Embora as evidências sejam fracas, o stress pode constituir um fator de risco. Esta doença pode manifestar-se através de praticamente qualquer sintoma neurológico, dependente da localização da placa de desmielinização. Exemplos de sintomas são a perda de sensibilidade táctil ou formigueiro, fadiga muscular, espasmos musculares ou dificuldades locomotoras. Também podem surgir dificuldades na coordenação e no equilíbrio, na fala, na deglutição e na visão. Não se conhece, infelizmente, uma cura eficaz contra a esclerose múltipla. O tratamento baseia-se simplesmente na tentativa de melhoria das funções fisiológicas comprometidas, na prevenção de novos episódios e na prevenção da degenerescência das células. Esta doença manifesta-se geralmente em jovens adultos e é mais frequente em mulheres numa razão de cerca de 3:1. A sua prevalência varia consoante a situação geográfica estudada, entre 2 e mais 150 casos em cada 100.000 indivíduos. A esclerose múltipla foi descrita pela primeira vez por Jean-Martin Charcot, em 1868. Doença de Parkinson. Esta é uma doença de causa desconhecida. Há degeneração e morte celular dos neurónios produtores de dopamina. É, portanto, uma doença degenerativa do sistema nervoso central, com início geralmente após os 50 anos de idade. É uma das doenças neurológicas mais frequentes, visto que a sua prevalência situa-se entre 80 e 160 casos por 100.000 habitantes, acometendo aproximadamente 1% dos indivíduos com mais de 65 anos. O indivíduo portador de Parkinson pode apresentar tremores, rigidez muscular, dificuldade em deslocar-se, dificuldade no equilíbrio e em engolir. Como estes neurónios morrem lentamente, estes sintomas são progressivos. Os sintomas normalmente começam nas extremidades superiores e são normalmente unilaterais, devido à assimetria da degeneração inicial do cérebro. Esta doença não é fatal, mas potencia o aparecimento de outras patologias, como pneumonia de aspiração, pois o fraco controlo muscular leva à deglutição da comida para os pulmões, e também ao aparecimento de outras infecções devido à imobilidade. Doença de Huntington.
Esta doença consiste num distúrbio neurológico hereditário, caracterizado por movimentos corporais anormais e falta de coordenação, também afetando várias habilidades mentais e alguns aspectos da personalidade do doente. Não tem cura, mas os sintomas podem ser minimizados com a administração de medicação. É uma doença rara, com uma prevalência de 3 a 7 casos por 100.000 habitantes. Trata-se de uma doença hereditária causada por uma mutação no cromossoma 4. Os sintomas são movimentos involuntários, rápidos, irregulares e sem finalidade dos membros, da face e ou do tronco, geralmente associados à hipotonia e à diminuição da força muscular, perda de memória, depressão, perda da fala, mastigação e deglutição difíceis e perda da visão periférica. O paciente acaba por falecer devido às complicações oriundas destes sintomas e sequelas instaladas no decorrer da evolução da doença, que é lenta e fatal. Doença de Alzheimer. Desta doença já falámos este ano. É a forma mais comum de demência e é classificada como um transtorno neurodegenerativo. As causas e progressão da doença ainda não são completamente compreendidas, embora se saiba que estão associadas às placas senis e aos novelos neurofibrilares no cérebro. Não existe cura para esta doença, a qual se agrava progressivamente até levar à morte. A doença é geralmente diagnosticada em pessoas com idade superior a 65 anos, embora possa ocorrer mais cedo. Afeta 1% dos idosos entre os 65 e os 70 anos, mas a prevalência aumenta exponencialmente com a idade, sendo 6% aos 70, 30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos. Embora esta doença se manifeste de forma diferente em cada pessoa, existem diversos sintomas comuns. Nos primeiros estádios, o sintoma mais comum é a dificuldade em recordar eventos presentes, o que se denomina perda de memória a curto prazo. Quando se suspeita de Alzheimer, o diagnóstico é geralmente confirmado com exames, que avaliam o comportamento e a capacidade de raciocínio desta pessoa, os quais podem ser complementados por um exame cerebral. Com o avançar da doença, vão aparecendo novos sintomas, como confusão mental, irritabilidade e agressividade, alterações de humor, falhas na linguagem, perda de memória a longo prazo e até o paciente começar a desligar-se da realidade. Em grande parte dos casos, o doente com Alzheimer afasta-se gradualmente da família e da sociedade. Gradualmente, o corpo vai perdendo as funções corporais normais, o que acaba por levar à morte. Antes de se manifestar por completo, a doença evolui ao longo de um período de tempo variável, podendo progredir ao longo de anos sem ser diagnosticada. Em média, a esperança de vida após o diagnóstico é de cerca de 7 anos. Os tratamentos atuais destinam-se apenas aos sintomas de Alzheimer, não existindo tratamentos para parar ou regredir a progressão da doença. Foi descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, de quem recebeu o nome. Por fim, a meningite é a inflamação das membranas que revestem o encéfalo e a medula espinal. A inflamação pode ser causada por infecção por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. A meningite pode pôr em risco a vida do paciente. Os sintomas mais comuns desta inflamação das meninges são uma forte dor de cabeça e rigidez da nuca, associados a febre alta, confusão mental, alteração do nível de consciência, vômitos, intolerância à luz e a sons de alto volume. A presença de uma erupção cutânea pode indicar um caso particular de meningite, causada por bactérias do tipo meningococos.
Esta doença é diagnosticada por testes laboratoriais, resultantes da análise do líquido existente no canal medular. O tratamento habitual é a pronta administração de antibióticos e, por vezes, de fármacos antivirais. A meningite pode ocorrer como resultado também de várias causas não infecciosas, como propagação de cancro para as meninges e de certos medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroides, antibióticos e imunoglobulinas intravenosas. Pode também ser causada por várias doenças inflamatórias, tais como a sarcoidose, doenças do tecido conjuntivo, lúpus e certas formas de condições inflamatórias das paredes dos vasos sanguíneos. Quando não tratada, a meningite bacteriana é quase sempre fatal. A meningite viral, ao contrário, tende a regredir espontaneamente e raramente é fatal. A meningite bacteriana, mais perigosa, ocorre em cerca de 3 por 100 mil pessoas, anualmente, nos países ocidentais.